Ok, estamos aí com a Lesson 15. Vamos lá, mais objetos. Mais pessoas da sua família, parentes aqui. Cousin, lembra o som de because? Então, cousin. Primo ou prima, depois nós vamos ver como a gente faz para definir qual é o primo e como é que eu falo primo ou prima, que é isso vem depois. Continuando, maid. Lembra filha, daughter, coloca um K no meio, doctor. Kitchen. Não confunde com chicken, ok? O chicken atua no kitchen, ok? A chicken in the kitchen. Continuando, dishes. Turkey. Sim, também existe o país Turquia, que também é Turkey. Eu não sei a relação aí, bom, obviamente o país Turquia veio primeiro, porque que escolheram chamar esse passarinho aí de Turkey, mas está aí, Turkey. Arm. Sim, tem outras ramificações de arm, disto vem army, que é exército, um arm também é uma arma, sim, mas aí para nós só parte do nosso corpo, arm. Alright, do outro lado, Christmas, o T é mudo, Christmas, não tem medo dos S's, Christmas. Easter. Alright, com esses dois eu gostaria de mostrar um negócio para vocês. Verbo to be ainda não, ele vem daqui a pouco. Não, já foi, né? Ok, sobre as suas datas. Do lado você pode ver, nós temos on, temos at e temos for. Ok? Vamos ver se esse quadro verde fica melhor para vocês enxergarem. Alright, e vamos colocar algumas datas aqui. Christmas, também é escrito Xmas, uma forma de abreviar com X. Christmas, Easter, que tal your birthday? Okay? Porque nós vamos ver, não é só com as datas Christmas e Easter, é qualquer data comemorativa. Vamos colocar um dos poucos dias de santo que nós temos nos Estados Unidos, Saint Patrick's Day, dia de São Patrick, e que tal o outro seria Saint Valentine Day. Okay? O dia de São Valentino é o nosso dia dos namorados, provavelmente vem dos italianos esse. E São Patrick é o padroeiro da Irlanda, tem um grande número de migrantes irlandeses, então os Estados Unidos celebra, é um feriado nacional, 17 de março, o dia de São Patrick. O primeiro-ministro irlandês vai para os Estados Unidos, entrega presentes, e os Estados Unidos também. É uma grande festa. Nesse dia, geralmente, cada pessoa deve vestir alguma coisa de verde. Ok, em todo caso, vamos lá. Para você dizer no, equivalente em português, no ou na, essas datas, no Natal, na Páscoa, no seu aniversário, no dia de São Patrick, em português, no e na. No inglês, nós temos 3 versões, e cada uma vai mudar um pouquinho o significado. Lembra, a posição em cima de, referimos às dias com esse on. Então, on Christmas, se poderia até usar depois a palavra day, especificamente no dia de Natal, ok? Tá bom, eu vou passar aí, vou visitar vocês on Christmas, é no dia. Você só vai abrir esse presente on your birthday, no dia do seu aniversário, ok? Agora, o segundo, at, também vai traduzir como no e na, mas muda o significado. At é na época, ok? Por volta nos 2 dias antes, 2 dias depois, ok? Na época de Páscoa, at Easter, as pessoas estão pensando em coisas espirituais, né? At Christmas,
muitas vezes pode até usar o time aqui, tempo, época, né? At Christmas time, as pessoas estão alegres e dando presentes para as pessoas. Ou eu vou visitar vocês, se for possível, at Christmas. Vai ser na época de Natal. On, especificamente no dia. Agora, só esses dois primeiros que realmente se pode pensar na tradução no ou na, especificamente no dia, na época. Também usamos o for, mas o significado mais, se fosse traduzir literalmente, fica por, ou por causa de, ou pra, ok? Só que em português nós não falamos para a Páscoa ou para o Natal, nós falamos no e na, mas o sentido é a razão. Razão por quê? Ok? Sempre comemos bacalhau for Christmas, na época, por causa do Natal. Não é no dia, não é na época, é por causa. Okay? A razão pelo qual as pessoas gostam de dar ovos uns para os outros. For Easter, por causa. Né, seria uma tradução mais correta. Só que em português nós não vamos falar por causa da Páscoa, nós vamos mais uma vez dizer na Páscoa. Okay? Mas esse vai ser o sentido. Então, você vai ter três palavras usadas com datas comemorativas. Okay? On, at, os dois principais, no dia, na época, e for também vai aparecer aí. Ok? Ok, continuando. Trip. 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 Cuidado, trip é viagem. Okay? Acho que mais adiante nós vamos ver o verbo to travel, que é viajar. Então, trip é uma viagem, você pode go on a trip, ir numa viagem. Okay? Tem uma outra expressão interessante, make a trip. É meio estranho, nós vamos ver daqui a pouco aprender. Foi na última lição, estou perdido na última lição. Ok, já tivemos então. Make, fazer, construir uma viagem, eu realmente não sei porquê, mas essa é a expressão. Tecnicamente vocês devem pensar, deveria ser do, né? Executar uma viagem, mas é make, ok? Make a trip. Também lembra take, aparece em muitos lugares com muitas expressões aí, ó, take a trip. Também bem comum para fazer uma viagem. Então, algumas opções aí para vocês. Para o trip. Alright, continuando, o H é mudo, não pronuncia esse H. Hour. 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 Minute. 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 Cut. Cut. Ok, eu tenho um cut no meu dedo. O verbo to cut também existe. Game. 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 Cuidado com game. Em português temos o verbo jogar e jogo. Mesma coisa. Tivemos play, jogar. Não é play the play, jogar o jogo. É play the game. Okay? Então, cuidado. Duas palavras bem diferentes. Treinam play com game. É o que você vai usar. O verbo que você vai usar com game. Ok, continuando. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Vamos ver nossos verbos. Palavras de ação, penso nessas ações. A escrita, não se espanta aí. Escrevi conforme a pronúncia, lembra? Okay? Para não ter a escrita estar te atrapalhando. Só nessa primeira, só para vocês acertar a pronúncia. To learn. To learn. To learn. Passado, learned. Learned. Ainda veremos nossa lição do passado. Learned. To walk. Vamos ver as frases, que bom. Yeah, to learn. I wanna learn your name. Learn com learn your. I wanna learn your name. He can learn the game. Agora sim, o L é mudo, por isso que eu não coloquei nessa primeira escrita, só para vocês acertarem a pronúncia. To walk. To, já está na posição dos lábios para o W. To walk. To walk. Passado, walked. Okay? Depois explicaremos, só acostuma. Você tem que sempre saber o presente e o passado dos verbos. To walk e walked. Som de T, walked. Alright, verbo físico, faz com as pernas. Esse, pensa nesse, né, walk. Muito usa com to. Você caminha na direção de algum lugar. Walk to the store, walk to the bank. Okay? I like to walk to the store. She can't walk yet. Um verbo bom se você gosta de se manter limpo, ou de manter as coisas limpas. To wash. No final. To wash.
to wash. E o passado, washed. Só o som de T. Depois nós vamos explicar. Escrito ED, eu sei, mas a pronúncia de um T. Isso vem depois. Só quero vocês acostumando com essas duas formas do verbo. Wash, washed. Som de T. You need to wash the car. She wants to wash the dog. Okay? E aí, treina wash com coisas que você vai lavar. Wash the car, wash the house, wash my face, wash my arm, wash. Treina com objetos que você vai lavar. Continuando, mais um verbo que tem o L, mas o L é mudo. Okay? Então, escrita aí, vai nessa escrita. To talk. To talk. To talk. Passado, tact. Só o T, K com T. Tact. Tact. To talk e tact. Ok, talk, falar, conversar. Nós já tivemos speak, como falar. Nós tivemos já say, que é dizer. Não precisa, geralmente é feito com palavras, mas você pode dizer as coisas no seu modo de vestir, no seu modo de olhar. Mas dizer é proferir as suas ideias. Talk é bater um papo. Okay? Então, diferente de speak. Speak é o ato de mexer a boca. Okay? O cara que estava morrendo afogado, eles puxaram ele e a namorada chega e bate no rosto dele. Oh, fale comigo. Ela não quer bater um papo com ele, ela quer ver a boca dele mexendo, saber que ele está vivo. Ela vai dizer, speak to me, speak, mexe a boca. Okay? Agora, depois eles vão vão bater um papo. Okay? Inclusive, este aqui é um curso para vocês aprenderem a talk English. Bater um papo em inglês, não só speak, só falar as palavras. Alright? Então, to talk, e o passado talk usa-se muito com to. Lembra, nós vimos isso com speak. No inglês, falamos na direção das pessoas e também falamos com as pessoas. Speak to e speak with. Talk também. Conversamos para as pessoas e conversamos com. Então você tem talk to e talk with. Okay? A diferença existe, mas não se preocupa com isso. Só entende que existe os dois. Okay? Com o tempo você vai definir por que usa um e por que usa o outro. Não é tão importante. Alright? To talk. Que mais? Bom verbo. Vamos ver. I need to talk to you. I need to talk to you. They never talk with us. Never. They never talk with us. E por final, esse verbo a gente aprende cedo na vida, porque a gente se machuca, as coisas doem, ok? Vai ter que ter esse verbo. To hurt. To hurt. Passado interessante, ainda veremos uma lição sobre isso, não muda. Okay? Então, pode memorizar hurt também para o passado desse verbo. Como falei, ferir, machucar, doer, tudo que dói, tudo que fere, isso pode ser emocionalmente também, coisas que te machucam, que te transmitem dor, tudo envolvendo dor é hurt. Okay? I don't wanna hurt you. She hurts me. Muito bom. Alright, vamos para nossos qualifiers. Escrito WH, mas o som é de só o H. Who. E vamos para o quadro, porque eu quero explicar uma coisa interessante sobre o nosso who. Ok? Vamos botar o who aqui. Ok? Alright, who faz parte da nossa lista de palavras que usamos para, lembra, direcionar nossas perguntas. Nós já temos what, where, when, why, how much, ok? Direcionando, né? O que, onde, quando, que direção vai a minha pergunta, perguntando sobre que pessoa, ok? Who. Então também é uma direção que nós vamos perguntar, fazer perguntas sobre pessoas. Agora, interessante sobre o who. E hoje em dia não acontece isso, e ainda teremos uma lição para explicar, mas só entendendo uma coisinha que ocorria, eles faziam antes com isso. Who era quem singular. Então, eu estou vendo um cara com a minha filha. Quem é aquele cara? Who, porque eu sei que é uma pessoa. Existia, e ainda existe, mas não é usado, whom, que era também quem, mas plural. Okay? Estou vendo várias pessoas, ou morreu várias pessoas no acidente. Quem eram? Que pessoas? Whom? Você tinha esse plural. Okay? Então, por isso ocorre, eu vou te mostrar agora. Who, então, é singular, representa quem.
que pessoa singular. Isso seria a mesma coisa que, então, he e she, não é? Pessoas, não objetos. Quem não é um objeto, é uma pessoa singular, terceira pessoa singular. Quem? He, ele ou ela. Ok? Who. Agora, sendo isso, então, imagina como se o who fosse um advogado de he e she. Ele representa esses dois atores. Ok? Who ficou sabendo dessa história, da frescura desses dois atores em gostar de ter S's. Lembra? Who wants, she needs, he wants, she needs, tendo os S's nos finais para decoração, lembra? Então Who falou, bom, já que eu sou advogado deles, eu também quero esse privilégio. Eu vou ter que colocar S's nos verbos. Então Who, quando ele usa um verbo, vai ter o S também. Who wants to go? Por exemplo. Okay? Então, só para não estranhar o S, mas lembrar que tem que ter esse Szinho quando você usa o who. Interessante, quando nós usamos o whom, aí não tem. Okay? Whom want, aquelas pessoas quem querem. Whom vai ter sem o S, mas isso é outra lição. Okay? Então, só entendem a razão que o who está usando S's nos seus verbos. Agora, interessante, as pessoas veem... Vamos ver o exemplo aqui, aí eu explico. Who wants to work with me? Notou alguma coisa errada? Who wants to work with me? É uma pergunta. Sim, professor, mas espera aí, se é uma pergunta, tem que ter o verbo auxiliar do antes do ator? Ok, sim, tem que ter o verbo auxiliar antes do ator. Coloca aí. Mas espera aí, cadê o ator? É o who que é o ator? Não, nessa hora o who fala assim, não. Eu não sou o ator. Eu sou uma palavra que direciona perguntas. Eu só represento estes atores. Ele não gosta muito do verbo auxiliar do. Ele acha meio fedorento. Não coloque esse cara na minha frente, não. Eu não preciso dele, eu não sou o verbo. Não. Então não chega perto, não coloque esse cara. Puxa, realmente, ele não é um ator, mas eu preciso fazer a minha pergunta. Bom, faz sem o do. Vai ter que fazer sem o do. Então, é uma das poucas vezes onde você vê as perguntas sendo feitas e não tendo um do. Por quê? Porque não tem ator antes do qual podemos colocar o nosso do. Okay? Então, o who vai direto. Isso explica, então, a ausência do verbo auxiliar do aqui na frente. E, aliás, qualquer verbo auxiliar. Okay? Who, então. Segunda frase. Do you know who likes fish? Muito bom. Vamos para esse próximo grupo super importante aqui. Comparativos se chamam. Vocês estão falando sobre coisas do seu dia a dia. Okay? Pensem nisso. No seu dia a dia é muito comum vocês encontrarem situações onde você vai comparar coisas. Okay? Pode ser uma ação, okay? Correr, andar, comer, comprar. Pode ser um objeto, uma casa, um estádio, um gramado, okay? Um cachorro, um animal. Então, pode ser qualquer coisa que você compara com uma outra coisa ou ação. Como é que a gente faz essa comparação? Alright? Nós vamos ter lá para o final desse curso, nas últimas lições, uma explicação mais detalhada quando nós já estivemos mais acostumados em usar o que se chamam de morfemas, prefixos, sufixos. Okay? E nós vamos ver como atualmente é feito. São duas formas de fazer comparativos. Eu vou mostrar agora para vocês a primeira forma, a forma mais simples, mais básica, interessante, que é exatamente igual o português faz. Okay? Para vocês fazerem comparativos, ok? Vamos ver então. Quando você compara duas coisas, vamos colocar aqui um car, um verbo speak, e que tal um animal, ok? Dog, ok? Quando você compara coisa com outro, que tal comparar um carro com uma bicicleta, speak com, duas formas de falar, speak, ok? Dog, ok? Vai. O que você vai comparar em termos dessas duas coisas? Geralmente se compara em termos de adjetivos. Opa, mais uma razão, tem que saber os seus adjetivos. Okay? Deixa eu ver, qual é o adjetivo que eu posso comparar o carro com a bicicleta? Que tal em comparando-os em termos de idade? Okay? Se é nova ou não é nova, um adjetivo. Que tal falar em termos de rapidez? Okay? E que tal os animais compará-los em termos do adjetivo
Ou deixa eu ver, pretty, boniteza, ok? Pretty, ok? Fazemos isso em português também. Interessante que vocês já têm duas das palavras que nós vamos precisar na expressão e também nossas quantidades, more e less, ok? Mais novo, está vendo? Ok? Então, o carro é more new. Você vai usar o than como seu que, mais novo que ou outra bicicleta. Falar mais rápido que o outro fala, né? Cachorro mais bonito que o gato do outro, etc. Okay? Você tem o mais, você pode usar o menos. É menos novo que a bicicleta. Falar menos rápido, né? Menos bonito. E pode fazer isso. Agora, tem duas palavrinhas novas para a gente ver aqui, que vão dar o absoluto, ok? Nós temos mais. E como é que eu vou dizer o mais de todos, ok? Nova palavra, então. Most. The most é o mais de todos. The most new. Okay? The most fast. The most pretty. Okay? O mais. Tem aí até a sua explicação aí. Em parênteses vai o seu adjetivo, né? More than, interessante, nós falamos em inglês mais grande, nós não temos maior e menor, temos mais grande e mais pequeno. Alright, the most e less vai ter least, o menos, ok? The least pretty, o menos bonito de todos, ok? Alright, então uma rápida forma de vocês já poderem comparar coisas em termos de adjetivos e usando igual em português, mais aquele adjetivo do que o outro, menos aquele adjetivo e o mais daquele adjetivo e o menos, ok? Como eu falei, mais adiante nós vamos ver como isto, o uso desses more e most é tirado e o que nós fazemos é colocar um sufixo aqui nesse adjetivo. New vai ficar newer ou newest, mas isso vem numa outra lição, ok? Já dominam este, isso presta, é usado, ok? E você já dominando isso, já que é tão parecido com o português, você já pode começar a usar o comparativo e comparar coisas. Agora, só para finalizar aqui, tem um grupo, uma boa forma de comparar coisas, é claro, é dizer que é bom ou é ruim, né? Melhor, melhorando, o melhor de todos, ou pior de todos. Então, isso já é um bom começo. Vamos ver então nossos adjetivos. Good. Melhorando. Better, na garganta fica better. Better than. O than, se for preciso. Okay? Melhor que, às vezes só melhor. Okay? E de todos, the best. The best. Do outro lado, mal, ruim. Bad. Okay? E pior. Worse than. Worse than. Ou só worse. Okay? Como é que você está hoje? I'm worse. Estou pior. E de todos, the worst. The worst, the worst, the worst. Alright? Agora é importante vocês memorizarem comparativos. É muito comum, como eu falei. Compara, usa o português. Pensa, em português eu uso isso quando no meu dia a dia. Será que eu comparo? Eu comparo muitas coisas. Então você vai ter que fazer isso em inglês. Então domina os seus comparativos. É muito importante. Treinam, né? Faz exercícios, criam. Alright. Continuando, vamos ver nossos expressions. Olha umas aqui que usam, uma expressão aqui que usa worst. Bem comum. At the very worst. At the very worst. Podia ter caído na vala, sei lá. At the worst. Poderia ter se machucado. Okay? Continuando, umas expressões aqui interessantes em termos de tempo. A day. Per day. Mesma coisa, ou a day ou per day. Talvez as versões com per vai ser mais fácil vocês lembrarem por causa do por dia, por semana, per day, per week. A day, per day. A week, per week. A month, per month. A year, per year. Okay? E nota que do lado nós temos times. É super comum você dizer tal coisa acontecendo tantas vezes
por dia, vezes por semana, vezes por ano. Okay? Então já treina a day a week, ou per day, per week, per month, com times. Times per day, times a week, times per year. Okay? Você vai usar esses médico, enfermeira, paciente aí. Ó. Continuando nossas expressions. For breakfast. For breakfast. For lunch. For dinner. Alright, só relembrando nossas expressões para quantidade, eles já tiramos aí aquela lista que direciona suas perguntas, isso direciona as perguntas em termos de que quantia ou que número. How much? How much? Quantidades, ok? Treina how much com palavras de quantia. How much time? How much water? Né? Para você nunca dizer quanto dinheiros, quanto carros, quanto meninos. Não, é quanto dinheiro, quanta água, okay? Acostuma seu ouvido. How much time, how much money. How many, não esquece do i no final. How many, não rola. How many, tem que ter aquele i. How many books, how many trees, how many cars. Acostuma seu ouvido. Olha, uma aqui usando minute. Wait a minute. Em português, espera aí um minutinho. Wait a minute. Você não pagou a sua conta, rapaz. Wait a minute. O próximo também é a mesma história. Just a minute. Só um minutinho aí. Just a minute. Alright, e por finalizar aqui no nosso grammar, não esquecem, gente, é repetitivo, é por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Adjetivos, acabamos de falar sobre eles, são muito usados em muitas situações, mas adjetivos, quando você está descrevendo algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa, você tem que colocar esse adjetivo antes, ok? É totalmente diferente do português que coloca depois, ok? Isso é importante não só para vocês dominarem o uso de adjetivos, ok? Nós vamos ver mais adiante como isso é importante em tudo, ok? Todas as qualidades vão vir primeiro. Então, você vai ter jogo de futebol, ok? Você não fala assim, jogo de futebol, você fala que tipo de jogo é? Um futebol jogo. Coloca a qualidade na frente. Okay? Então isso é tão importante e acostuma seu ouvido. Mais uma vez, todas essas ideias, tudo isso é só memorizar. Repetir. Memorize com seu ouvido. Okay? Big party. New store. Little girl. Muito bom. Mais uma lição então para vocês. Espero ver vocês daqui a pouco. Próxima lição.